Tudo bem, galera? Começando agora a aula de pessoais e possessivos, aquelas palavras que em português a gente chamaria de pronomes, mas nem tudo em inglês é pronome. A gente vai dar uma olhadinha nisso na aula que começa agora. Seriam os personal and possessives. Eu chamo de pronomes, mas não são exatamente pronomes mesmo, só os possessivos, tá? Você já assistiu a aula de explicação, agora eu coloco um exercício do ITA aqui, tá? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Our friends insist that there is something, aí você escolhe. Alternativa A, between her and I. Alternativa B, between hers and I. Alternativa C, between she and I. Alternativa D, between she and me. And alternativa E, between her and me. Escolhe. Já escolheu? Mas já? Qual que você colocou? Você colocou a B? Não. Colocou qual? A C? A gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Vamos tentar chegar no ponto em que a gente realmente não tem como a gente errar. Nossos amigos insistem que existe alguma coisa entre ela e eu. Concorda comigo? Quem que insiste? Não é o sujeito? Não são os meus amigos? Então aqui os meus amigos, eles são o sujeito da sentença. Vamos buscar aquela tabelinha, vamos colocar aquela tabela inteirinha aqui? Lembra que a gente fez na aula de explicação? Os pessoais, os possessivos, tananana. E eu coloquei para vocês aqui, já em negrito, não sei se dá para ver em negrito aí na casa de vocês, aquelas palavras que aparecem aqui. O I, o me, o she, o her e o hers. Todas essas aparecem ali. Mas pensa comigo, pessoal. Quando eu falo assim, nossos amigos insistem que tem alguma coisa entre eu e ela. Entre nós. Como é que você falaria esse entre nós em inglês? Nossa, exatamente isso. My friends insist there is something between us. Ache esse us pra mim na tabela. Vamos lá, me ajuda. Sobe. Desce. Aqui? Pessoal, exatamente. Olha o us aqui pra gente. Tá vendo o us? There is something between us. Existe alguma coisa entre nós. Tem um objeto pessoal, ou seja, ali quem recebe a ação. Se é entre eu e ela, pessoal, qual que é a diferença do objeto us para o objeto eu e ela? Nenhum. Eu tenho que tirar dessa coluna. Então a minha resposta correta, pessoal, ela tem que sair aqui. Eu preciso ter uma resposta com me e com her. Vamos lá. Between her, perfeito, e I. Mas olha só, o I não é o sujeito? Não pode ser. Alternativa A incorreta. Between hers. Pessoal, hers é um pronome. Between hers and I, esse hers é um pronome possessivo. A gente não usa com mais nada. Então aqui a gente não pode usar. Between she é sujeito, já corto. Between she é sujeito. Alternativa correta, alternativa E. Between her and me. Legal, pessoal? Percebeu o que a gente fez? A gente tem certeza de que a gente acertou. Porque afinal de contas, o objeto us, né? Na verdade, eles insistem que tem alguma coisa entre a gente, entre nós, é o us, between me and her. Beleza, galera? Mais 3 exercícios. Pausa esse daqui, tenta fazer, e aí a gente faz junto. Pausou? Vamos lá, exercício da Unesp. Which team won the game? Tanana, team did. Pessoal, que time ganhou o jogo? Tanana, team did. Que time? Sei lá, o meu, o seu, o nosso. Eu preciso de um possessive adjective, porque afinal de contas eu tenho o substantivo aqui. Então seria my team, your team, his team. Maravilha, só preciso achar. Theirs é pronome possessivo. Não pode ser. They é sujeito. Não pode ser. Their é deles, pessoal. Opa, their team. Legal, é isso mesmo, alternativa C. Them é objeto e o yours, pessoal, é um pronome possessivo. Galera, matei a pau. Their team did, o time deles ganhou. Do ITA, everybody has to pay tanana, on dinner. Todo mundo tem que pagar pelo seu jantar. Então aqui, pessoal, everybody has to pay them, their, him, its or his. Pensa comigo, pessoal, tem que pagar pelo seu jantar. Everybody has to pay them dinner, everybody has to pay their dinner, everybody has to pay him dinner, everybody has to pay its dinner or his dinner. Eu entendi. Você colocou a alternativa B. Você falou assim,
deles. Só que acontece uma coisa, pessoal. Quando a gente encontra pronomes indefinidos, somebody, everybody, someone, everyone, pronomes indefinidos, somewhere, a gente sempre trabalha com eles como se eles fossem da terceira pessoa do singular. Apesar de ser todo mundo, eu não vou usar o their, eu vou usar o his. E é importante você perceber que aqui poderia ser his or her. Não teria diferença se você está falando de masculino ou feminino. Normalmente é masculino, só que a gente vai usar também para o feminino. Todos têm que pagar o seu jantar. Esse seu normalmente no masculino, his dinner, porque everybody é sempre terceira pessoa do singular. Tudo bem? Da Carlos Chagas, I've seen tanana books there. Have you seen tanana? I've seen your books, eu imagino, né? Os seus livros. Have you seen? Você viu os meus livros? Legal? Então pensa comigo. Aqui eu preciso de um pronome possessivo. Desculpa, não. Aqui eu preciso de um adjetivo possessivo e aqui eu preciso de um pronome possessivo. I've seen your. Your perfeito. Your está errado. Your perfeito. Your perfeito. Your está errado. A, B ou E. Your books, have you seen? Have you seen? Você viu os meus? Os meus o quê? Os meus livros. Mas aqui eu vou usar um pronome possessivo. Have you seen? Matou a pau, pessoal. Have you seen mine? Mine não pode ser, porque a gente só vai usar com substantivos. Have you seen mine? Alternativa correta. Também alternativa E. Galera, espero que eu tenha deixado bem claro para vocês quando e como a gente vai usar essas palavras. Espero que vocês tenham curtido não só a aula de explicação, mas também a aula de resolução de exercícios. Galera, vou ficando por aqui. Continue assistindo nossas aulas. Grande beijo. Até a próxima.